louvando, adorando, exaltando ao Senhor, porque os nossos inimigos têm caído por terra, o medo, a insegurança, o Senhor tem sido o nosso sustento, a ansiedade tem caído por terra, a desconfiança, a falta de fé tem caído por terra, porque nós estamos firmados nesse rochedo inabalável chamado Jesus Cristo. E uma das coisas que tem nos mantido firmes, que tem nos sustentado no meio dessa crise, é adorar, é louvar e escutar a palavra de Deus. Nós estávamos aqui conversando como a palavra de Deus tem sido realmente ministrada com unção e graça pela vida do pastor Júlio e tem alimentado os nossos corações, e cremos que hoje não vai ser diferente. Porque é o Espírito Santo que está conosco, é o Espírito Santo que tem ungido, que tem trazido palavras, é o Espírito Santo que tem nos sustentado no meio dessa crise. E nós cremos que Deus está aqui. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Quero pedir a Camila que faça uma oração. Sabemos que o Senhor está aqui nos ouvindo, que Ele está aqui atento ao clamor do nosso coração. Por isso não perca nem um só segundo, fique atento àquilo que Deus tem para nós nesta manhã, porque sabemos que o Senhor tem algo muito especial para as nossas vidas. Senhor, eu entro na Tua presença mais uma vez com gratidão a Ti pela Tua bondade e misericórdia pelas nossas vidas. Eu Te louvo, ó Pai, por cada pessoa que entrou nessa live, ó Pai, que está assistindo, que a vida delas possa ser abençoada através da vida do pastor Judson, ó Pai. Que o Senhor possa usá-lo com autoridade e graça para tocar os nossos corações, no qual nós sabemos que é uma mensagem que veio direto de Ti para ele, ó Pai. Que ele possa continuar sendo esse vaso usado, cheio de graça e sabedoria, e que possa tocar as vidas, ó Pai. Mesmo através da internet nós não estamos juntos, mas que as pessoas possam ser renovadas, ó Pai, possam ser aliviadas, tranquilizadas, ó Pai, de qualquer coisa que elas estejam passando, ó Pai. Fortalece, ó Pai, cura aquele que está doente, traz paz àquele que está afadigado, tranquiliza aquele que está cansado, ó Pai. Renova, ó Pai, renova o Teu povo através da Tua palavra. Nós confiamos em Ti e Te agradecemos, ó Pai, pelo que o Senhor ainda não fez, mas que nós sabemos que o Senhor vai fazer, ó Pai, porque Tu és um Deus fiel. Nós Te louvamos pela Tua benignidade, pelo Teu amor, ó Pai. Em nome de Jesus é que eu Te peço. Amém. Graça e paz de Cristo Jesus. Precioso este tempo que o Senhor tem nos reservado para que diante dele pudéssemos estar e pudéssemos vir e depositar diante dele louvores, adorações, glorificações, exaltações, porque ele é o Deus que nos sustenta, é o Senhor que tem nos agraciado, que tem nos levantado, que tem nos carregado com os seus braços firmes, fortes, com os seus braços de amor. Amém? Hoje o nosso tema da nossa mensagem é fé estrondosa para a noite. Fé estrondosa para a noite. Ou fé estridente, que causa ruído, que tem som agudo, que é penetrante, ou seja, uma fé barulhenta para a noite. E noite fala realmente de adversidade, fala de uma situação que nos sobrevém de forma inusitada. O nosso coração, vez por outra, é cercado por alguma situação. A nossa vida, a nossa caminhada. E eu quero falar para você sobre isso nesta manhã. Quero tirar aqui um tempo para que a gente possa, dividido em dois textos. Né? O primeiro é o texto de Salmo de número 30. E o outro é de Lucas, capítulo 18. Quase toda a nossa ministração vai estar em torno do Salmo 30, do verso 4 ao verso 11. E depois o texto de Lucas nós vamos usar numa
na conclusão dessa nossa mensagem, dessa nossa reflexão, que deve ser dividida em pelo menos 2 mensagens. Então hoje nós começamos esta mensagem, nós começamos essa meditação, e que o nosso Deus nos ajude, que o nosso coração possa estar aqui pronto para absolver tudo aquilo que Deus quer falar conosco através da sua palavra neste momento que é um momento adverso. A nossa mensagem, ela tem 5 pontos. Fala sobre a noite em si, fala sobre o salmista e a sua crise de fé, fala do início da história, da minha história, da história do salmista, Davi, contando a história de um momento de pesadelo na sua vida, de adversidade, onde a sua crise, a sua fé entre crise, mas como ele se posiciona, como ele consegue, em atos de fé, contornar essa situação. Depois vamos falar sobre o outro ponto, Deus me livrou dos meus pesadelos. E o último é o caminho além do pesadelo. Amém? Vamos começar aqui o Salmo, vamos começar a fazer uma leitura dele para que possamos entender aquilo que vamos estar meditando nesta manhã. Verso 4 e 5, nós vamos lendo até o verso 11, diz assim: cantem louvores ao Senhor, vocês que são seus santos, e deem graças ao seu nome santo, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Verso 6 nos diz, 6 e 7. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizestes permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo com medo. Verso 8 e 9, por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Versos 10 e 11. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tirastes o meu pano de saco e me cingistes de alegria. Os outros textos de Lucas 18, do verso 1 a 8, nos diz assim: Jesus lhe contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, e que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando
o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? A história tem registrado muitos discursos de líderes das nações que, ao substituírem outros líderes, e que esta mudança, esta alternância foi feita porque havia alguma situação muito crítica acontecendo na nação. E na posse desses novos líderes eleitos, ou seja lá de que forma chegaram ao poder, eles pronunciam que o tempo do pesadelo ficou para trás, cessou, acabou, que agora as pessoas podem alimentar uma esperança, porque um novo tempo chegou, que agora podemos seguir em frente e restaurar a nossa vida cívica, a nossa vida vai voltar à normalidade. Essa imagem de pesadelo é o nosso ponto de partida para a mensagem de hoje para você. A noite. A noite é um momento estranho na vida humana. As crianças pequenas, por exemplo, nunca querem ir para a cama. A noite, de alguma forma, as incomoda. É um momento assustador. É um tempo fora de controle, além do fato de que você pode perder alguma coisa. Né? A gente fica muitas vezes lutando contra o sono, não quer dormir porque a gente quer estar atento ao que está acontecendo, seja numa conversa, seja no que está aparecendo. A gente muitas vezes está aqui com os olhos fechando, está piscando aqui, e a pessoa diz: você está ouvindo, está acordado? Não, estou acordado. A gente não está entendendo mais nada, já perdeu a visão da realidade há um tempão, mas a gente está insistindo porque a gente não quer perder algo. Durante o dia, antes de irmos para a cama, geralmente gerenciamos e lidamos com as muitas circunstâncias e geralmente nos saímos bem e mantemos o controle de nossas vidas da melhor maneira possível. Quando acordamos na manhã seguinte, podemos dormir tarde ou acordar cedo, mas de qualquer forma, aproveitamos o dia e a escolher as nossas atividades e responsabilidades e lidamos mais ou menos da melhor maneira possível. Mas entre ir para a cama e acordar, há momentos estranhos em que baixamos a guarda. Não podemos evitar. Baixamos a guarda porque, como dizemos, perdemos a consciência. Quando voltamos lá atrás, nos dias anteriores à eletricidade, era um período muito sombrio e as forças fora do controle, reais ou imaginárias, costumavam visitar com frequência a vida das pessoas. A noite não era uma noite como nós muitas vezes a temos hoje. As imagens de fantasmas que operavam à noite os deixavam fora de controle, principalmente quando não podiam vê-los. Eles estavam na mente, eles estavam nos sonhos, eles estavam de alguma forma os incomodando e fazendo com que a noite não fosse alguma coisa normal, uma coisa em que nós podemos controlá-la, ou que nós podemos saber o que está acontecendo. Há dois pontos bíblicos que eu quero trazer agora, que se deram durante a noite. A libertação de Israel do Egito aconteceu à noite. Faraó e os egípcios só foram saber pela manhã que aquele povo já não mais estava ali. Outra coisa, outro dos pontos mais significativos da vida cristã é a ressurreição de Jesus dentre os mortos. E aconteceu exatamente à noite, quando ninguém viu. Nós
mesmos temos os nossos próprios relatos das noites, em que ouvimos ruídos estranhos e nossas ansiedades se tornam ainda maiores. E nos deparamos várias vezes com coisas que são ou estão além do nosso controle. Um psicólogo, Sigmund Freud, fez um estudo definidor dos sonhos. E ele entendeu que os sonhos nos chegam, através dos sonhos, mensagens inesperadas e muitas vezes indesejadas, né, que são os pesadelos, que têm força e significado, geralmente incorporado àquelas partes de nossa vida que não entendemos ou não controlamos. Ao contrário do dia, a noite é vulnerável, exposta e perigosa. É o momento em que não podemos administrar. E as pessoas de fé são atraídas por Deus como a maior ou a única fonte de segurança, quando não há outra fonte de segurança, e como fonte de presença, quando o mundo se sente ausente. Os pesadelos são muito grandes e frequentemente em nosso mundo nós nos deparamos com esses pesadelos. Eles nos vêm: guerras, rumores de guerras, terror, assaltos, violência. E agora, o que é que nós estamos vivendo? Qual é a nossa noite? Qual é o nosso pesadelo? É a tal da pandemia, Covid-19. São situações que realmente vêm como um tremendo pesadelo. Sentimos-nos inseguros e sonhamos com todos os tipos de programas de segurança, que de fato não nos tornam mais seguros, apenas mais ansiosos. Eu vi alguém postando, achei interessante, né? E é verdade, a gente está vendo aqui em casa isso acontecer, né? A gente nunca imaginou que ia chegar o dia que nós íamos dar banho nas nossas compras, né? A gente chega e tem que limpar tudo e tirar a luva e a roupa e tomar banho. E no fundo a gente não sabe se aquilo adiantou muito ou não, ou o que se, né? Porque nós estamos lidando com coisas que os nossos olhos não veem. A gente não tem o controle dessa situação. Agora mesmo tenho ouvido que li alguma coisa sobre o estado de Nova York, em que 66% das pessoas que estão sendo contaminadas são exatamente as pessoas que estão em quarentena, estão dentro de casa. Né? Então, de um lado, a gente fica atônito, fica inseguro, fica sem entender, sem compreender. Aqui na minha rua está tendo festa, pare. Ou seja, de um lado as pessoas estão tensas, do outro lado as pessoas estão vivendo como se as coisas estivessem na maior normalidade. Enfim, a gente não sabe muito o que está acontecendo e essas coisas enchem o coração de ansiedade, por mais que possamos estar buscando formas de segurança. O que é que tem a ver o salmista? O que é que tem a ver esses textos que temos lido com tudo isso? Primeiro, né, nós trouxemos a introdução, o primeiro ponto falando sobre a noite. O que é a noite? O que a noite representa? Agora vamos para o Salmo 30 e vamos ver o salmista e a sua crise de fé. Nessa mensagem eu quero pensar nos recursos especiais, negligenciados da fé, dados na Bíblia durante a noite, quando estamos sob ameaça. Quero meditar com você em um salmo em que Davi fala sobre a sua própria crise de fé, a razão pela qual prestamos atenção a essa experiência específica do salmista pelo qual ela entrou na Bíblia, é porque sua experiência de fé relatada aqui é muito parecida com a nossa. O Salmo 30 é um diário de 2 dias e 1 noite, na realidade uma noite estressante da fé. Compartilho este salmo com você porque
parece claro que a Bíblia tem recursos que são muito necessários em nosso tempo de grande pesadelo social. O orador do Salmo 30 é uma pessoa de imensa fé e deseja compartilhar essa fé conosco. Ele a escreve, ela está aqui registrada entre os seus muitos salmos, com a razão não só de descrever a sua crise, o seu pesadelo, a sua noite, mas de nos mostrar como ele batalhou e como houve no meio desta noite uma fé estrondosa, uma fé que fez um ruído, uma fé que fez um barulho. Alguns pontos que eu vou colocar aqui, você só vai conseguir entender com clareza no final desta mensagem, que não deve ser concluída hoje, porque o tempo não vai nos permitir, mas você vai guardando esses pontos no seu coração, para que você possa entender o que é que o salmista nos quer comunicar e o que eu pretendo fazer usando o Salmo 30 e também a parábola de Jesus em Lucas 18. O orador do Salmo 30 é uma pessoa de imensa fé, né? E ele deseja compartilhar essa fé. Nos comentários introdutórios, o orador diz: quero que todos vocês participem de canções de fé comigo. Deixa eu voltar lá ao primeiro verso, para que você possa, enquanto vou falando sobre ele, que você possa aqui estar vendo esses pontos. Diz assim: cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, os seus fiéis, e deem graças ao seu nome. O salmista, com a experiência que ele teve, e ele quer compartilhá-la, a primeira coisa que ele faz é que ele nos chama. Ele quer que nós venhamos a participar com ele de canções de fé. Nós fizemos alguns louvores introdutórios, belos louvores, nos falam que não seremos abalados, nos falam de muitos aspectos da nossa fé. E o salmista aqui é alguém que está cantando, que está salmodiando, que está colocando diante de Deus canções da sua alma, canções do seu ser, canções do seu coração. E ele não quer cantar sozinho. Ele nos convida a cantar e a cantar nesse contexto da noite, da insegurança, das incertezas. E você vai ver isso na medida que nós vamos caminhando pelo Salmo, e ele vai começar a falar conosco e vai começar a se identificar conosco na nossa própria vivência, nos momentos, talvez o momento atual da nossa vida, de um pesadelo ou de muitos pesadelos que nos visitam. Todos devem participar desta música. E aqui está o motivo. O motivo porque todos devem participar com ele desta canção. Ele diz assim: porque a sua ira dura um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O salmista está dizendo que esta ira, essa raiva de Deus, ela dura apenas um momento ou um instante. Mas logo em seguida veio o favor de Deus. E esse favor, em contraste com o instante, ele dura a vida inteira, ele é permanente, ele tem uma eternidade nele. Deus realmente fica com raiva. E isto causa alienação, isso causa indisposição, isso causa afastamento,
isso causa desvio, isso causa abandono. Essa é a sensação que nos vem, nos incomoda, não é alguma coisa agradável saber que a raiva de Deus se dirigiu a nós, seja de que forma for, por que razão for. Mas a questão é que esta raiva que o salmista está descrevendo e que ele sente na sua própria vida por causa das suas próprias atitudes. Nós vamos estar falando nisso. O salmista reconhece depois, e ele mesmo menciona nesse salmo, o que acontecia, o que se passava com ele quando Deus, de alguma forma, se irou com ele. Em hebraico, esta palavra raiva, ela tem o sentido de uma batida. Algo assim. Pronto. Isso é comparado ao favor de Deus para conosco, né? Como é que isso, quando comparamos isso com essa batida, né? Esse favor de Deus que dura uma vida inteira, muito, muito mais que a raiva. Isso sim é momento de comemoração. E o salmista vai colocar toda essa comemoração, porque a raiva veio de Deus, a batida veio, o tempo, e foi só um instante. E depois, o que o aguardou, o que o encontrou, lhe deu motivo de comemoração. De fato, tristeza e choro podem durar a noite toda, mas depois vem alegria. Portanto, o salmista faz 4 contrastes: raiva com favor, batida, né? Esse instante, esse momento, com uma vida inteira. Ele faz o contraste de tristeza com alegria. E ele faz o contraste de noite com manhã. As coisas ruins são reais. E o salmista não nega isso. Nós não estamos numa redoma. Nós não estamos, embora estejamos em Deus, o tenhamos o aceitado como Senhor e Salvador das nossas vidas, fomos introduzidos numa comunhão, num relacionamento com Ele, os nossos nomes estão escritos no livro da vida, nos tornamos templos do Seu Espírito, Ele nos visita constantemente, nos dá, né, e faz com que a Sua graça se derrame sobre nós, nos dá tempo de avivamento, de refrigérios, de alegria, como esse tempo que nós estamos tendo aqui esta manhã. Cantamos, louvamos, temos sentido a presença do Senhor. Mas as coisas ruins, elas são reais e elas vêm, elas nos sobrevêm, e o salmista se depara com isso, e ele chama isso de noite. As coisas ruins, que são reais, não são as últimas coisas. E é isso que vai sobressaindo nas colocações do salmista. Porque a última coisa é a luz da manhã, que Deus dá de maneira confiável, que substitui todas as estações do pesadelo. Ele tem várias estações, né? Ele vai vindo, e daqui a pouco ele vai aumentando, e gera um desespero, né? Diz a Esté que eu tenho alguns em que eu começo a me bater e começo a falar em línguas e clamar o nome de Jesus, e o que ela fica me indagando pela manhã: o que você sonhou? Eu nunca sei. Isso ela diz: mas não pode, depois daquilo tudo ali que né, daquele grito e daquela coisa toda, como é que você não sabe? Não sei, sabe? E eu só sei uma coisa: o Senhor resolveu aquilo que era o problema do meu pesadelo, porque eu acordo muito bem. Eu não acordo com mau humor, sempre acordo bem, com um sorriso. Então, de alguma forma, aquele pesadelo ali ele foi derrotado. Este é o tema do Salmo.
Há e existem as coisas ruins que são reais, mas elas não são as últimas coisas. Você pode estar passando situações muito, muito, muito difíceis. Situações as quais você nomeia de pesadelo. Que vem na sua vida e parece que vai arrasar tudo, que vai te sucumbir, que vai te levar junto, que vai te destruir, que vai te deixar prostrado, que nunca mais você vai conseguir sorrir, que nunca mais você vai conseguir ter paz, porque o pesadelo foi tão intenso que aprisionou o seu ser e a sua alma. Mas o salmista está dizendo que isso não é verdade. Porque no meio dessa tempestade, para nós que conhecemos ao Senhor, para nós que já tivemos uma experiência com Ele, que temos abastecido e alimentado a nossa alma com as suas palavras, nós vamos nos encher também da convicção, ela vai vir, de que as últimas coisas que vêm é a luz da manhã, e Deus está nela, de maneira muito, muito, muito confiável. O salmista começa a contar, nós falamos aqui agora acerca do salmista e a sua crise de fé, agora ele começa a contar essa história. Nós estamos indo e voltando. Porque é assim que o salmista vai relatando o seu pesadelo e a sua história, o início da sua história. O salmista diz: deixe-me falar sobre o primeiro dia dessa história. Foi um grande dia. Eu estava no topo do mundo. Tudo estava bem, tudo estava certo. Todas as coisas eram brilhantes e bonitas. Olha só, vamos ao verso 6. Eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Uma outra versão, enquanto uma diz, enquanto disse na minha prosperidade, o outro diz, quando me senti seguro. Estava tudo bem, eu estava seguro. Nada vai vir de forma negativa, nada vai gerar pesadelo na minha vida, nada vai produzir alguma coisa que me faça perder o controle. O verso 7, a parte A, diz assim: Tu, Senhor, por teu favor fizestes forte a minha montanha. Em outra versão diz: Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade. Eu estava firme, tudo estava estável, tudo estava no controle. Eu estava tão confiante sobre um bom emprego, boa família, boa casa, boa educação, boa saúde, boa renda, tudo estava, como dizemos, a mil maravilhas. Eu estava tão confiante que disse, não querendo me gabar, nunca serei abalado, nunca serei atingido. Nunca serei balançado, nunca ficarei inconstante, instável, inseguro, oscilante. Tá tudo muito bom, eu estou próspero, eu estou no controle de tudo, tudo está fluindo às mil maravilhas. Foi o que eu disse quando fui para a cama. Antes de eu deitar, antes que a noite chegasse, antes que eu tivesse que deparar com a minha cama, eu estava tão feliz e tão certo e tão grato a Deus. Mas então, diz o salmista, deixe-me falar sobre a noite. De repente, assim que a noite chegou, bem no meio do versículo 7, sem explicação. O problema veio exatamente quando eu estava tão arrogante. Aconteceu naquele dia, de uma só vez, ou naquela noite. E o mundo desmoronou. O que aconteceu?
um aviso de demissão. Uma filha adolescente engravidou. Um diagnóstico de câncer. Um ataque terrorista. Um segredo antigo que é exposto de forma vergonhosa. Uma carta de deportação. Uma pandemia. Um Covid-19. Fiquei infectado. Alguém dos meus ficou infectado. Pessoas que estão no grupo de risco, as quais estão. Mas Deus, eu estava tão seguro de que nada ia me abalar, nada ia acontecer, que eu ia deitar, ia levantar e todas as coisas estariam sob controle. E há uma inundação de sentimentos irritantes, contrariados, aborrecidos, confusos. Eu não consigo, Senhor, me lidar com essas situações. Assim que o salmista está descrevendo, Senhor, por que essas coisas e de que forma elas vieram? E elas vieram tão de repente. Olha como é que ele vai descrevendo isso. No capítulo 7, na parte B. Apenas voltastes o rosto, ou seja, o Senhor escondeu o seu rosto. Fiquei logo com medo. Quando escondestes a tua face, fiquei aterrorizado. É isso que ele está dizendo. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Estava seguro, estava dono da situação. Estava arrogante, estava dizendo que eu era intocável. Mas apenas o Senhor voltou o teu rosto, tirou o teu rosto da minha direção. Ou seja, o Senhor parou de olhar para mim. O meu entendimento, a minha compreensão, é a forma com que o salmista está vendo. Os olhos do Senhor, o rosto do Senhor, ele o estava contemplando como bênção, como graça sendo derramada, e de repente lá não vejo mais esse rosto. E aí eu fiquei com medo. O modo bíblico de falar é que vivemos porque o rosto de Deus brilha sobre nós. Há uma frase que usamos frequentemente da Bíblia, que dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde, e faça que o seu rosto brilhe sobre você. Porque a gente entende que o Senhor nos olhando, o brilho do seu rosto vindo sobre nós, nós estamos guardados, nós estamos protegidos, nós estamos em uma posição completamente segura. É o jeito de uma criança pequena que fica inquieta, irritada, mas que de repente fica bem quando vê o rosto da mãe. A mãe olha para ela. Ela encontra de alguma forma o seu alento, a sua segurança. Ela já estende a mãozinha, né, para a mãe pegá-la no colo. E ela fica tudo fica bem. Mas se a mãe se afasta, ou está ausente, ela está brincando, daqui a pouco ela olha e não vê a mãe não está disponível, a mãe não responde, o mundo é imediatamente um local de ameaça. Toda a segurança daquela criança desapareceu, porque ela não está mais visualizando o rosto da mãe. Assim que o salmista vai descrevendo a sua crise de fé, aquilo que o abalou, sua noite, o seu pesadelo. E eu quero que você traga para você, para o seu coração, para a sua realidade. Nós somos chamados diariamente para nos alimentarmos pela palavra de Deus. É dessa forma que Deus fala, é dessa forma que Deus se revela, é através da sua palavra que Deus trata conosco. Não é por mágica. Muitas vezes nós queremos que seja por mágica. Deus não é mágico. Deus é o Deus do milagre, mas os seus milagres trabalham no processo. Há um processo. Porque Deus quer que nós tenhamos experiências, que cresçamos, que amadureçamos. Que nós também venhamos a escrever os nossos salmos.
é que nós possamos convidar outros para cantar conosco o nosso salmo. Como o salmista está fazendo, venham, cantem comigo, louvem a Deus comigo, vocês que têm fé. É dessa forma que eu estou te convidando e te chamando na leitura deste salmo, na reflexão desta mensagem, para que todos nós juntos, como igreja, como corpo de Cristo, como família espiritual, que estamos sim no meio de um pesadelo. Os pastores estão me ligando daqui e ali, aí todo mundo querendo saber quando é que vamos voltar à normalidade, quando é que vamos poder reabrir as nossas igrejas, e ninguém sabe. E quando imaginamos, a gente sabe que não vai ser imediato. Chegou amanhã, o governador decretou, vocês já podem se reunir, e pronto, os vírus morreram tudinho. Coronavírus morre, basta, ele só está esperando uma carta do governador liberando, e a gente vai entrar no templo e não vai ter mais problema. Não é verdade? E é exatamente isso que está trazendo para todos nós, como lidar com uma situação que é toda nova, que nós nunca a vivenciamos na vida. E não é só isso. É os outros pesadelos no meio disso, é as outras inquietudes da nossa alma, é as outras situações que nos sobrevêm, é outras tempestades que vêm em nossa direção. E Deus está nos levando, né? A cada semana a trabalharmos, eu e Esté, em textos, em reflexões, em mensagens, para a igreja, no seu geral, para grupos, né, homens, para o grupo de irmãs, exatamente mensagens que trabalham com esses lados, com medo, com insegurança, com ansiedade, com o pesadelo, com tudo isso, mas que há dentro de nós, e a Bíblia traz para nós uma palavra, ela alimenta algo que está dentro de nós que chama fé, que não é nossa. Deus nos deu essa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que Deus está falando, para que essa fé vai te dando condições de prosseguir, porque você não pode ficar prostrado. Há uma canção para ser escrita, para ser composta. Há uma letra toda especial nessa composição que você que vai escrever. Eu vou escrever a minha canção, você vai escrever a sua canção. E depois juntos nós vamos entoar as nossas canções ao Senhor e vamos convidar uns aos outros para participar de todo esse processo das nossas vidas, porque nós vamos poder dizer que o choro durou durante toda uma noite, mas pela manhã veio. Vai vir resposta, está vindo resposta, porque Deus está falando, porque Deus é Senhor de tudo isso, das nossas vidas, da nossa história. Aleluia! O que fazer no pesadelo? É a pergunta. O que fazer no pesadelo? O salmista se mostra uma pessoa de fé. Parece contraditório aqui, né? Crise de fé, mas estava lá. A fé dele diminuiu, mas a fé dele depois ela cresceu no meio disso. E ela vai ser mostrada aqui nesse texto de uma forma que nós precisamos, né, chegar até o final dessa mensagem para você poder entender. Por isso que você que está ouvindo hoje, né, e nós não vamos terminar ela hoje, porque não vai nos dar tempo de terminar hoje, mas você vai poder, né, acompanhar e concluir aquilo que nós estamos trazendo para você nessa reflexão, nessa meditação. E o que os fiéis sabem fazer no meio do pesadelo é orar. E orar vigorosamente. Convocar Deus, endereçar imperativos urgentes a Deus, confiantes de que mesmo à noite, o Deus, além de todos os pesadelos, é acessível. Nós podemos alcançar Deus, mesmo no meio da noite.
mesmo no meio dos pesadelos. É o que o salmista diz. O verso seguinte, o verso 8, diz assim: por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Ou seja, ao Senhor pedi misericórdia. Eu me dirigi ao próprio Deus que estava ausente. Ué, não estava ausente? Estava, porque ele disse que a face de Deus foi retirada dele, ele não viu mais a face de Deus, ou seja, Deus se ausentou. Essa é o seu relato, é a sua história sendo contada. Ele disse: olha, o Senhor tirou de mim a face e eu tive medo. Mas mesmo não tendo a visão da tua face, mesmo não vendo a sua face, mesmo concluindo que a sua face foi retirada de mim, por ti clamei, ao Senhor implorei, ao Senhor pedi misericórdia, eu me dirigi ao próprio Deus, mesmo ele estando ausente de mim. Eu me dirigi a Deus e comecei a disputar, eu comecei a debater com Deus. E ele vai colocando uma argumentação aqui, né, que se a gente lê ela sozinha e sem o processo todo, e sem chegar ao final e sem concluir, a gente vai dizer: mas que oraçãozinha arrogante, o que ele acha que é? Quer dizer, ele se achava que era alguma coisa antes, e aí o Senhor retirou dele o rosto. Aí no meio dessa sua crise, dessa sua luta, desse seu pesadelo, ele começa a lutar com Deus. Ele não se acomoda e não se aquieta e apenas diz assim: o Senhor tirou a sua face de mim, pronto, agora vou morrer. Senhor, acho que nem o Senhor ele podia orar, né? Porque ele não estava vendo mal o Senhor. Ele diz: entrega minha alma, seja lá para quem, e vou embora. Me despeço desse mundo, dessa terra. Não tenho mais por que viver, não há razão mais por que viver. Não há mais razão para lutar. Se Deus tirou a face, se eu não vejo mais a Deus, se a minha segurança se desmoronou, se a minha montanha sumiu, se tudo que de alguma forma me trouxe alguma segurança já não está mais diante de mim, então agora só me resta clamar pela morte, pedir que a morte venha e me leve, porque eu não tenho mais o que fazer. E muitas vezes essa história das nossas vidas, no meio das crises, dos maiores pesadelos, nós nos entregamos, nós nos deixamos ser vencidos, nós nos tornamos escravos dos nossos pesadelos. Os nossos pesadelos passam agora a ditar a nossa vida. E aí não passa a ser mais vida. Passamos a viver em desespero. Vivemos agora vivendo uma situação de pura desgraça, de estresse, de insegurança. E essa força e essa voz e a escuridão que passa a ditar os nossos sentimentos, as nossas batidas cardíacas, que vão sempre se avolumando, o coração sempre está disparado, o pavor passa a ser a nossa forma de viver. Mas o salmista aqui, ele está... Se Deus não está presente, agora é que eu vou chamar por ele. Se eu não estou vendo Deus, é agora que eu vou chamar, agora que eu vou. E aí ele foi colocando os seus argumentos, ele foi colocando os seus debates, os seus questionamentos, as suas questões, ele foi apresentando. Ele começa a se defender e diz assim: defendi que Deus me deixar morrer à noite não faria bem para Deus. Senhor, olha, se eu morrer, isso não vai fazer bem para você não, Senhor. Eu me considerava tão importante que lembrei a Deus que seria inútil para Deus se Deus me deixasse morrer.
Desde que canto no louvor, né? Vamos fazer aqui, porque ele está chamando a gente para cantar, então vamos trazer para o nosso histórico aqui como se ele fosse um membro da equipe de louvor da igreja, né? Desde que eu canto no louvor, lembrei a Deus que se Deus me perdesse, haveria menos um cantor e menos um louvor dirigido a ele. Se eu morrer, Senhor, o Senhor vai perder mais um cantor, mais alguém para louvar o teu nome. Eu pressionei Deus e apelei ao próprio interesse de Deus. Minha oração foi um pouco manipuladora, mas eu estava desesperado. Ele diz no verso 9, que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Que lucro há em minha morte? Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ou será ele, o pó, será possível que o pó falar da sua fidelidade? O que o pó vai falar? O que o pó vai anunciar? Então me dirigi a Deus em imperativos fortes e pesadelos, fortes e pesados que eu nunca tinha ousado proferir antes. Me ouça, seja gentil comigo, seja meu ajudante. Clamei, chamei Deus pelo nome 2 vezes, para que não houvesse confusão da parte de Deus de que era esse Deus que eu estava chamando, pedindo para ser meu ajudante. O verso 10 diz assim: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio. Se tu, o meu auxiliar, o meu ajudador. Fiquei surpreso comigo mesmo ao pensar em minhas orações. Era o que o salmista estava dizendo. Até a forma que eu orei me deixou surpreso, porque eu nunca pensei que eu ia falar com Deus da forma que eu estava falando. Eu nunca falei assim com Deus durante o dia. Mas à noite, quando você está desesperado, pode tentar qualquer coisa. Assim que levei meu caso a Deus, deixei o meu problema com Deus e fui dormir, confiante de que Deus estaria trabalhando mesmo no meio da noite, mesmo na presença do pesadelo. Você me seguiu até aqui? Você conseguiu acompanhar essa descrição, essa narrativa do salmista? Essa exposição que ele está fazendo de falar acerca da noite em si, o que a noite representa, do salmista estar descrevendo a sua crise de fé, do salmista está mostrando toda a sua história. Assim foi a minha história, ele está contando a sua história. Eu também tenho uma história para contar, da minha noite, do meu pesadelo, daquilo que me veio de forma, sem avisar, me veio de forma surpreendente e de uma forma surpreendente negativa. Porque eu estava tão bem, estava tudo sob controle, eu estava tudo planejado. Os meus trabalhos, as minhas contas, o que eu ia fazer, como eu ia administrar, os meus projetos, estava tudo desenhado, tudo pronto. Meu coração estava tão certo, eu digo, o ano de 2020 vai ser o melhor ano da minha vida. Você desenhou assim, você escreveu assim, você criou uma expectativa em torno das tuas conquistas, em torno daquilo, dos seus projetos, e de repente você os está vendo desmoronando.
Mas o nosso Deus é um Deus que escreve outras histórias. As mais poderosas e graciosas histórias bíblicas foram escritas no meio da adversidade. Foi o momento que as mais belas histórias foram escritas e as maiores manifestações de Deus foram registradas. Sadraque, Mesaque e Abednego na cova, ali na fornalha ardente. Daniel na cova dos leões. E se nós formos olhar para a Bíblia, nós vamos achar um monte de outras histórias. Se você vai para Hebreus capítulo 11, sobre os heróis da fé, lá está descrito, relatado, os pesadelos que cada um deles passou, o pesadelo de cada um deles enfrentou. E eles foram escrevendo, eles foram contando a sua história. E eles foram colocando como foi que no meio dos seus pesadelos eles se encontraram com uma manifestação de Deus. Como a fé se mostrou, se edificou, se fortaleceu. E aquilo que era para ser o fim se tornou o começo. Aquilo que era para ser derrota virou vitória. Aquilo que era para ser trágico se tornou grandioso, glorioso. Aquilo que era para estar nos registros dos piores dias da minha vida se tornaram os melhores dias. Porque Deus se assenhorou da minha vida. Eu tive uma nova ideia, eu tive uma nova experiência, Deus se manifestou a mim de uma forma em que eu pude escrever outras coisas. É desta forma que eu venho trazendo com você essa reflexão, essa meditação, e nós aqui vamos parar aqui. O ponto que vamos iniciar na próxima semana é: Deus me livrou dos meus pesadelos. Mas naquilo que já falamos até aqui, já traz para você uma compreensão de que não pode haver uma entrega, de que não pode haver uma desistência, que não podemos estar aqui apenas acomodados, mas que no meio dos nossos pesadelos, Deus nos chama para gritar por Ele, Deus nos chama para clamar por Ele, Deus nos chama para buscá-lo como o último recurso da nossa vida. Porque Deus precisa ser o primeiro e o último recurso. Nós temos que chegar a Deus e clamar a Ele, pedir a Ele, como se aquilo fosse a última, sabe, a instância das nossas vidas, e o é. Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus não tem essa dimensão. Nós não nos chegamos tão apaixonados, ou nós não nos chegamos tão seguros, ou nós não nos chegamos tão desesperados para que a nossa fé se apresente, para que haja uma fé estrondosa para a noite. Uma fé que grita, uma fé que faz barulho. Num contraste, quantos já passaram? Me vem à mente agora a questão de Abraão, quando Deus lhe promete Isaac, era o filho da herança, era o herdeiro, era aquele pelo qual Abraão produziria, né? Deus produzia em Abraão uma grande nação. Deus já tinha mudado o nome de Abraão para Abraão, nome de um pai da altura para um pai de uma grande multidão. E aí Deus vai àquele homem e pede aquele filho em sacrifício. Não foi fácil, é o seu pesadelo, é essa situação adversa. Mas Abraão, não sabendo, ele tirou fé do seu coração e ele disse: olha, ao seu filho, nós vamos, e aqueles que foram com ele, olha, eu e o moço vamos lá em cima, nós vamos adorar ao Senhor e depois nós voltaremos. Como voltaremos? Como voltaremos se é exatamente o Isaac que foi pedido em sacrifício? Mas o escritor dos Hebreus diz que mesmo no meio da morte, ele cria que Deus podia ressuscitar o seu filho.
Ele foi no seu pesadelo, ele colocou Deus, ele clamou a Deus, e ele saiu de lá com uma tremenda experiência. Que Deus nos conduza nesta hora, neste dia, nesse momento das nossas vidas, a experiências desse quilate, dessa grandeza. Tá? Porque é assim que a palavra de Deus nos ensina a caminhar e a olhar para dentro de nós e a encontrarmos essa fé, porque ela está aí dentro. Ela está dentro de você. Você precisa despertá-la para que ela mova Deus. E é isso que Deus quer, né? Deus quando faz, a Bíblia diz que Deus chamou Abraão, aquela situação, para que Deus pudesse conhecer o coração de Abraão. Não era Deus conhecer o coração de Abraão, porque lá na hora do sacrifício tinha um cordeiro, foi apresentado um cordeiro. Deus não deixou com que Abraão viesse a sacrificar Isaac. Quando a Bíblia diz Deus vai conhecer, não. A questão lá é para que você mesmo conheça a você mesmo no seu relacionamento com Deus. Até onde Deus quer que você vá, porque Ele vai junto. Aonde Deus te desafia a ir, porque Ele está junto. Aonde Deus te move a clamar por Ele, porque nesse clamor você vai encontrá-lo. E é o que vamos falar depois. Deus me livrou dos meus pesadelos. Curve a sua cabeça, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor este momento. Pai, eu louvo ao Senhor, eu glorifico ao Senhor. Eu vou diante do Senhor, Senhor, nesta manhã mais uma vez, conduzindo o teu povo, Senhor querido, ó Deus, para a tua presença, para que o povo se deposite diante do Senhor, para que o povo, ó Senhor, dê um passo a mais, para que o povo não fique acomodado e não fique desesperado, Senhor, porque de repente não está olhando, não está vislumbrando a tua face. Ó Deus, o salmista diz, o Senhor retirou de mim o teu rosto e eu fiquei com medo. Pai, mas ele não se acomodou, ele começou a clamar, ele foi colocando argumentos diante do Senhor, ele foi debatendo com o Senhor. Ó Deus, ali não era uma questão de arrogância em si, mas era uma questão, ele estava usando a sua fé, era uma fé estridente, era uma fé barulhenta, era uma fé que clamava, sabendo que não havia outro a quem clamar. É daquele que está no desespero, mas que não está lançando o seu desespero em qualquer direção, está lançando o seu desespero em direção a um Deus ausente. Mas Deus, tu nunca estás ausente. A gente pode muitas vezes não entender, porque muitas vezes interpretamos a tua presença como bênção, e quando elas não estão, nós achamos que o Senhor está ausente, mas o Senhor não está. Apenas o Senhor está trabalhando de uma forma mais forte, de uma forma mais poderosa, mais graciosa, mais intensa. Essa é a palavra. De uma forma mais intensa nas nossas vidas, para produzir aquilo que o Senhor tem determinado, aquilo que o Senhor tem projetado acerca da minha vida, da vida de cada um dos teus, Senhor. No nome de Jesus, receba-nos em louvor, receba-nos em adoração nesta manhã, para a honra, glória e louvor do teu nome. Ó Deus, assim como o salmista convocou-nos para cantar com ele uma canção que exaltasse e louvasse o nome do Senhor, nós agora, Senhor, também nos conclamamos uns aos outros. Eu conclamo, Senhor querido, os irmãos que me ouvem, e eles conclamam suas famílias, e uns conclamam os outros, para juntos louvarmos. Vamos louvar ao Senhor nessa compreensão, nesse entendimento, aleluia, que é diante do Senhor que estamos colocando o nosso pesadelo, porque o Senhor é aquele que batalha, o Senhor é aquele que vence todo tipo de pesadelo.